Olá, meu nome é Edileia e juntamente com os colegas Bianca, Lúnia, Maciel e Aloísio, do 4º período de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais, campus Diamantina, como requisito para a disciplina Teoria Geral do Processo, com o professor Guilherme Pinheiro, vamos trabalhar neste vídeo a obra da autora Andréa Alves de Almeida, Processualidade Jurídica e Legitimidade Normativa. Esta videoaula tem por objetivo traçar o entendimento a respeito da problemática levantada pela modernidade, a de entender como se concretiza, legitima e implementa o Estado democrático de direito estabelecido e implantado pelo ordenamento jurídico, e como as conquistas da sociedade poderão ser efetivadas. Os autores Popper, Habermas e Rosemiro Pereira Leal adotaram um método crítico reconstrutivo, a fim de construírem ciência e teorizarem sobre a democracia, contribuindo para uma pesquisa dialógica da realidade jurídica em substituição ao tradicional conhecimento jurídico metodológico, dogmático, pressuposto e autossuficiente. Antes de adentrar ao tema, é necessário definir primeiramente o que é direito. A doutrina tradicional define o direito como um conjunto de regras ou normas obrigatórias e oficialmente editadas pelas quais estão organizadas as relações entre as pessoas que vivem em sociedade. Mas devemos buscar um conceito mais profundo a respeito do direito, trazendo uma reflexão científica que busque demonstrar que tipo de direito e por que o mesmo produz tal tipo de sociedade. Buscaremos então tentar mostrar como nas sociedades complexas o direito democrático pode ser compreendido e efetivado, pontuando a respeito da teorização deste direito, abordando seus principais pontos, além da sua processualidade jurídica e legitimidade normativa. Para o próximo ponto, passo para minha colega Bianca. Oi. Nesse momento, nós vamos falar sobre a teorização do direito democrático. A autora vai se utilizando do pensamento de Popper, refutando o pensamento das ciências sociais, como a filosofia, a sociologia, a política, sobre o que é democracia, porque essas ciências buscam fundamentar e comprovar suas afirmações na observação dos fatos sociais. Para os indutivistas ou empíricos, a observação é fonte do conhecimento e para os dedutivistas, a origem dos fatos somente vem a comprovar as ideias. Só que o que a autora vai refutar nesse momento? Que uma teoria não consegue ser crítica se ela parte da interpretação dos fatos observados pela pessoa, porque dessa forma fica contaminado por causa de suas próprias experiências, suas expectativas, suas predisposições. Portanto, um experimento nunca é uma evidência conclusiva a respeito de uma teoria. O papel da observação seria fornecer condições de testar uma teoria. As teorias têm que se abrir a incessantes argumentos críticos. Não são verdades absolutas, fontes inquestionáveis de conhecimento. Institucionalizar a crítica é condição de possibilidade para a existência de uma sociedade aberta, democrática. Tudo, então, deve estar aberto à crítica. Esse princípio universal da crítica de Popper possibilitou perceber a importância dos princípios do processo, como a isonomia, a ampla defesa, o contraditório. Assim, a teoria sobre democracia deveria ser discutida e reconstruída incessantemente. Daí que vem o grande mérito da teoria neo-institucionalista, que teorizou o devido processo constitucional. A transição da sociedade tribal ou sociedade fechada, que se fundava em tabus mágicos, para essa sociedade aberta, democrática, ainda está sendo construída até hoje. Mas um momento decisivo foi quando aconteceu a tensão da civilização. Foi quando o homem foi deixando de acreditar nos mitos, quando ele começou a perceber que o seu destino dependia dele mesmo, de suas próprias decisões. Uma teoria da democracia não pode só retratar ou declarar valores que a sociedade historicamente aceita como democráticos, mas esclarecer a maneira de construir, manter ou alterar esses valores. Esse estudo é que vai permitir repensar recriar o exercício da democracia sem cair numa utopia ou numa ideologia.
jurídica da democracia não deve se preocupar em justificar o sistema social, porque a sua validade está no esclarecimento da realidade jurídica, econômica e política e em testar sem parar as teorias e práticas que se dizem democráticas e não simplesmente dogmatizar e recepcionar fatos sociais como os indutivistas e os dedutivistas, como nós falamos. Nesse momento agora, nós vamos falar do agir comunicativo, a teoria discursiva do direito. Aqui, vai analisar a teoria da ação comunicativa de Habermas, que se aperfeiçoa ao perceber que o direito é imprescindível para estabilizar a linguagem na esfera pública e ainda articula a teoria discursiva do direito fundada na normatividade mediata da ação comunicativa, que não é mais a relação entre moralidade e direito. Então vai fazer bem essa distinção entre moral e direito nesse momento. Habermas entende que os indivíduos são socializados, se relacionam e se reconhecem mutuamente através da comunicação. Ele foi capaz de contribuir para o estudo do direito como agente transformador da realidade, rompendo com aquela velha ideia de que o direito está submetido a uma norma moral. Isso se dá através de quê? Da processualidade, colocando a teoria do processo no centro de estudo quanto à validade, à legitimidade, à operacionalização do direito nas democracias. Habermas conclui que a reconstrução cria a responsabilidade de julgar as práticas de uma realidade constitucional que não tem transparência, fornecendo para nós uma medida crítica. Nesse momento, nós vamos falar sobre a compreensão procedimentalista da democracia, repensando a democracia com e contra os liberais e os republicanos. Habermas faz uma crítica aos modelos de operacionalizar o direito, que são a política republicana e a tradição liberal. Ele faz essa crítica através de uma compreensão procedimentalista da democracia, usando para isso o método da reconstrução. Para os republicanos, o diálogo por si só produzia valores e decisões, em que todos estão incluídos. Só que essa visão é utópica e torna a democracia inoperante. Porque as sociedades complexas têm o quê? Elas têm diversidade de valores e a integração social não pode ser obtida como uma planta que cresce ou fazer parte de uma revolução histórica. Quanto aos liberalistas, Habermas acredita que esses enxergavam a política essencialmente como uma luta por posições que permitissem que eles utilizassem o poder administrativo para atender aos interesses. Tanto a visão republicana quanto a liberalista inferiorizavam a visão crítica do homem, desprezavam o fato de que o homem é indispensável para a construção de uma sociedade aberta. Na visão republicana, o Estado controla todas as decisões, e na liberal, o homem não é capaz de transformar ou influenciar a realidade social. Nos dois, o que acaba acontecendo é a exclusão social. Mas esses dois sistemas são de todo ruim. E Habermas sabia disso. Então o que ele faz? Ele junta elementos da ética neutra do liberalismo, que permite chances iguais para todos, com a visão dos republicanos, de que o Estado é uma comunidade ética. Como que ele junta isso? Através da teoria do discurso. A proposta dessa teoria do discurso é uma compreensão procedimentalista acerca da legitimidade e da racionalidade do direito. O princípio de que todo o poder do Estado vem do povo é realizado por meio dos pressupostos comunicativos e dos procedimentos de formação da opinião e da vontade. Portanto, o Estado e o indivíduo estão no mesmo pé de igualdade e a autonomia privada e a pública surgiram da mesma forma. Com a palavra agora, minha colega Lúnia. Olá, falaremos agora da teoria do processo e democracia. No Estado democrático de direito, a atividade jurisdicional é exercida por todos os sujeitos do processo, pois a única fonte legítima para expedir tutela jurisdicional são os destinatários da decisão. A caracterização do processo como procedimento realizado em contraditório não é compatível com o conceito de processo como relação jurídica entre pessoas. São tendências distintas que partem de fundamentos teóricos diferentes. Enquanto o conceito de processo na concepção de Bill e dos instrumentalistas tem como elemento o vínculo de exigibilidade e a instauração de subordinação e sujeição entre pessoas, a concepção fatzolariana de processo tem sua base instrutiva o contraditório, a isonomia e a ampla defesa, garantindo a instalação do debate para se chegar à decisão participada. Com o discurso
constitucional das democracias, o processo passou a ser instituição constitucionalizada. Tal compreensão partiu de José Alfredo de Oliveira Baracho, que sustentou que as constituições não devem apenas estruturar o Estado distribuindo competências, mas estabelecer normas capazes de impedir a concentração de poder e o afeiçoamento do ordenamento jurídico. Falaremos agora da teoria neo-institucionalista. Incompatibilidade com o fabilismo, da teoria do conhecimento popperiana, a visão neo-institucionalista contempla a fabilidade do sistema e, por esse motivo, não pode ser aplicada em uma sociedade aberta. A visão neo-institucionalista preceitua a processualização procedimental, ou seja, o processo nesse modo de ver não significa espécie de procedimento, como teorizou Fazzolari, mas sim instituição regencial, devido ao processo constitucional de todo procedimento para que o povo total da sociedade política seja causalidade deliberativa ou justificativa das regras de criação e aplicação do direito por meio do devido processo legislativo e do processo legal. A teoria neo-institucionalista distingue a isonomia substancial da isonomia processual. Em matéria processual, a isonomia equivale à igualdade temporal, de dizer e contradizer para a construção da estrutura procedimental, porque o direito ao processo não tem conteúdo de criação de direitos diferenciado pela disparidade econômica das partes. A disparidade econômica não pode impedir ou dificultar a prática de obras processuais, diferentemente da isonomia substancial ou material, que consiste em tratar os iguais de modo igual e os diferentes de modo diferente, a fim de atingir a igualdade de condições econômicas. O processo na teoria do direito democrático é o ponto discursivo da igualdade dos diferentes. Falaremos agora da transposição do princípio do discurso em princípio jurídico democrático. A implementação da teoria sociológica hobbesiana do discurso democrático na teoria e na prática do direito visou institucionalizar o princípio do discurso em princípio jurídico da democracia e perpassou pela teoria do processo. De modo diverso da teoria do discurso, a escola instrumentalista em hibridismo jurídico ainda compreende que o direito se confunde com a moral, podendo as decisões serem fundamentadas na falta da lei através de analogia, dos costumes e princípios gerais do direito, e ainda por meio da equidade nos casos estabelecidos em lei. O princípio jurídico da democracia consiste numa teoria que equivale à processualização do princípio do discurso e que garante um espaço discursivo isonômico para produção, aplicação e fiscalização incessante da constitucionalidade das constituições. Para Habermas, o princípio da democracia resulta da interligação que existe entre o princípio do discurso e a forma jurídica. A explicação dada por Habermas aos pressupostos procedimentais de comunicação na transposição do princípio jurídico da democracia é feita numa abordagem abstrata, uma linguagem de mundo de vida. Para Leal, a teoria da democracia em Habermas cresce da compreensão dos princípios jurídicos constitucionais, institutiva do processo, ou seja, isonomia, ampla defesa e contraditório. A construção de uma teoria do direito democrático não representa apenas o aprimoramento das teorias do direito, que disputam a primazia de conceituá-lo. Trata-se de um rompimento epistemológico com toda a maneira em que o direito vem sendo abordado. Com a palavra agora, José Maciel. Olá, vamos dar continuidade ao capítulo 2, Processualidade Jurídica e Legitimidade Normativa. Ideologização jurídica e legitimidade normativa. Várias teorias disputam a primazia de explicar a legitimidade do direito ao longo do tempo. As correntes estudam o direito como se ele fosse um objeto pronto para ser encontrado e revelado, ou extraído. O grande obstáculo epistemológico à teorização consistente do direito democrático é justamente essa concepção da existência de um direito pronto para ser encontrado, quer seja no mundo cósmico ou nos deuses, na razão ou ainda na consciência coletiva. Torna-se um obstáculo porque, no paradigma democrático, o direito é construído, aplicado e fiscalizado a todo momento, ou seja, incessantemente pelos seus destinatários, e não algo consentido pela natureza, ou brotado na sociedade. No justnaturalismo, preconizam a existência de um direito universal, inalienável, que fundamenta e controla a produção de todos os outros direitos. Na tradição pré-socrática, o direito é extraído da religiosidade. A escola do direito natural é a expressão mais acabada do idealismo jurídico, numa primeira fase. O direito deixa, na concepção de alguns idealistas, de ser adquirido por revelação de um ente superior ao homem.
começando a ser percebido como produzido pela razão humana. A teoria serve para a burguesia inverter completamente a pirâmide feudal e construir novas bases jurídicas e políticas. O direito natural assume uma função prático-social, sendo utilizado para sensibilizar a sociedade e conferir uma aparente legitimidade ao direito criado. Embora o discurso justnaturalista aborde a liberdade e a igualdade, ele não institui o direito democrático, pois oculta a maneira como os problemas devem ser resolvidos. Kant inaugura um método transcendental, que é todo o conhecimento que ocupa, não propriamente com objetos, mas em geral com a nossa maneira de conhecer objetos, enquanto essa deve ser possível a priori. O conhecimento em Kant é a individualização do universal. Contudo, a rigor, o particular induz ao universal por causa do princípio supremo da moralidade. Em Kant, a liberdade, entendida como a autonomia da vontade, não pode ser conhecida a partir da experiência, mas sim do pressuposto a priori de todo ser racional para que se possa agir na sociedade e não ser guiado pelos fenômenos naturais. A ética se fundamenta na ideia de liberdade independente da experiência. Para Kant, para ter verdadeiro valor moral, não basta que a ação seja conforme ao dever, é necessário que seja executada por dever. A ação por dever é aquela que contém a boa vontade, é o simples querer, imperativo categórico, enquanto a ação conforme ao dever é aquela feita com um meio para alcançar um fim, imperativo hipotético. Kant apresenta o imperativo categórico, age apenas segundo a máxima, em virtude de qual pessoas querem ao mesmo tempo que ela se torne lei universal, baseando-se na ideia da universalidade ou igualdade. Posso considerar ao mesmo tempo como legislador universal. A razão tem a faculdade de exercer influência sobre a vontade, tendo como finalidade produzir uma vontade boa em si mesma. É a partir do eu que a razão ilumina a vontade, que a máxima do eu pode se tornar leis universais. A fundação do direito é garantir o princípio supremo da liberdade no mundo fenomenal. A universalidade da lei moral realiza-se apenas em parte no indivíduo concreto. É preocupante a filosofia de Kant se tornar base para o direito, visto que está centrada no eu, fundando-se em normas fora dos fatos e dos fenômenos humanos históricos. A irracionalidade da racionalidade do direito, na modernidade, está justamente na não aplicação dos meios que irão garantir a universalidade ao tratar do caso particular. Daí se conclui a indispensabilidade da estrutura procedimental do processo, princípio da reserva legal, contraditório, isonomia e ampla defesa, como legitimador da atividade de criação e aplicação da lei, uma vez que articula um procedimento que deixa aos destinatários, e não a um único sujeito, eleito, a inferência normativa. A filosofia kantiana dá um novo significado à palavra natureza, subtraindo o direito ao arbítrio humano. Kelsen teoriza que o fundamento da validade do direito está na norma fundamental. O fundamento do direito de Kelsen é pressuposto no direito democrático. O fundamento é construído a todo instante pela discursividade processualizada. Luiz Fernando Coelho reduz o direito à categoria de fato social, abordando a construção do direito democrático por uma mobilização social, consciente da democracia com o valor universal. Não é possível concordar com esse projeto de aquisição de legitimidade por uma ideologia de transformação da ordem social, por entendermos equivocada a concepção de ideologia com a categoria crítica ou instrumento crítico. A ideologia destrói a individualidade, a atitude crítica e a responsabilidade pessoal, fazendo com que o homem retroceda ao tribalismo e à exclusão social, uma vez que o objetivo é manipular comportamentos, excluindo os diferentes. A alienação somente poderá legitimar um direito ficticiamente democrático. Na mesma linha, temos Tércio Sampaio Ferraz, que diz que o que importa é uma ideologia que consiga alienar os destinatários do sistema normativo, levando a cumpri-lo seja de que modo for. Essas correntes tradicionais se tornam incapacitadas para legitimar o direito no paradigma democrático, tendo em vista quem gesta o sistema. Habermas esclarece que a legitimidade somente é possível quando o destinatário das normas se consideram seus autores. Com isso, ele rompe com a concepção de que a ideologia é indispensável para a legitimação do direito, compreendendo a legitimidade a partir do liame entre soberania popular e os direitos humanos. Por fim, no Estado democrático de direito, a norma somente legitima quando se oferece a fiscalidade processual ampla, tornando legítimo a norma abstrata. Diante de um caso concreto, se oferece a processualidade jurídica para a sua discursividade.
Nessas condições, os destinatários das decisões poderão ser também coautores e a força do direito poderá não estar na coação do Estado, mas na participação dos destinatários na criação, aplicação e fiscalização dos provimentos estatais. A validade normativa tende a legitimar-se pela testificação legal continuada por hipóteses conduzidas pela linguagem jurídica processual. O devido processo legal, o devido processo legislativo, são institutos jurídicos de testificação, e a linguagem jurídica processual consiste na principiologia da ampla defesa, da isonomia e do contraditório. Em resumo, observa-se que essa concepção aproxima o direito da moralidade, e concluímos que estes métodos de interpretação do direito expurgam a problematização incessante do discurso do conhecimento, fazendo retroceder ao tradicional conhecimento pressuposto e autorreferente, que representa o entrave à construção da sociedade jurídico-política democrática. Segundo, o fetiche instrumentalista da efetividade processual. A efetividade processual, no paradigma democrático, aproxima-se assim do conceito de legitimidade, ou seja, somente é possível quando os destinatários das normas se consideram seus autores. São os destinatários da normatividade legislada que efetivam o ordenamento jurídico pela via procedimental do devido processo legal, mediante o qual se reconhece autores das normas vigentes e aplicáveis. Não há como operacionalizar a democracia pelos órgãos jurisdicionais, legislativo e executivo por si mesmos, pois a democracia é um sistema aberto e nenhuma das esferas do Estado pode pressupô-la e absolutizar os valores como corretos e universais. A efetividade se anuncia pelos condicionamentos dos procedimentos. Terceiro, da norma processual à eficácia do direito. Kelsen, em sua teoria, diz que a validade do direito significa que as normas jurídicas são obrigatórias, que os homens devem se conduzir como prescrevem as normas jurídicas, enquanto a eficácia significa que as normas são realmente aplicadas e obedecidas, que a conduta efetiva dos homens se conforma às regras jurídicas. A eficácia e a validade no Estado democrático de direito não podem mais ser concebidas pelo ordenamento jurídico em si mesmo, pelo Estado ou órgão jurisdicional. São os destinatários da normatividade legislada que legitimam a validade e eficácia do ordenamento jurídico pela via procedimental do devido processo legal, mediante o qual se reconhecem autores das normas vigentes e aplicáveis. Os destinatários são os únicos legitimados a testificar incessantemente a vigência, a validade e a eficácia do ordenamento jurídico. Não se chega à eficácia no Estado democrático de direito pela coercitividade. A eficácia é aferida na relação espaço-temporal da discursividade por meio da processualidade, isonomia, contraditório e ampla defesa. A eficácia consiste nos conteúdos da normatividade para se encaminhar à efetividade. Dando continuidade, nosso colega Aloísio. Formação, exercício, aplicação, fiscalização da vontade normativa no Estado de Direito Democrático. Devido processo constitucional, devido processo legislativo e devido processo legal. No capítulo 1, discutimos que a moral nas sociedades pós-metafísicas deixa de se basear na tradição e passa a ser argumentativa. O conhecimento deixa de ser abordado pela filosofia do sujeito e sim pela filosofia da linguagem. Leal, atento à fragilidade do agir comunicativo, construído pelo conjunto de individualidades ou mesmo com a institucionalização de condições e pressupostos transcendentais, distinguirá o dual process of law, sinalizado pelo sistema de common law e civil law. O sistema common law se fundamenta no livre-arbítrio do juiz, uma vez que a lei permite decisão com base nos costumes, na moral e na ética, sem os definir. O processo cognitivo decorre de conquistas históricas, da modernidade para balizar condutas do julgador. Já o civil law, em que a lei que norteia e garante eficácia, validade e legitimidade, o processo somente poderá ser imposto pela lei constitucional. O Estado democrático possui um nexo com o Estado de Direito, porque se caracteriza pela reserva legal. Nesse sentido, é importante perceber a principiologia do processo no âmbito constituinte, regendo a formação da vontade normativa, ou seja, o devido processo constitucional.
A democracia só se planificará com a decisão democrática e com o controle democrático. A mera eleição não é condição suficiente para se realizar a democracia. Nesse sentido, recepcionou tanto os valores individuais, pluralismo econômico, cultural, político e a representação popular, quanto valores sociais, coletivos, de solidariedade e a participação popular direta. A soberania deixa de ser apenas uma atribuição do povo ao Estado e passa a ser atribuída constitucionalmente ao povo. Nessa perspectiva, Diogo Figueiredo Moreira Neto, sobre o direito de participação política, anuncia institutos polivalentes de participação, como representação política, publicidade, informação, certidão, direito à petição, institutos de participação legislativa, referendo, plebiscito, iniciativa popular e veto popular, e outros. A isonomia, o contraditório e a ampla defesa, como fatores indispensáveis à formação, ao exercício, à aplicação e à fiscalização da vontade normativa, é o que vai possibilitar a participação e a responsabilidade pessoal de cada indivíduo para a construção de uma sociedade aberta e democrática. Agora iremos passar a palavra para a nossa colega Edilene. Agora iremos tratar sobre as formas e conteúdo na teoria discursiva do direito e na teoria neo-institucionalista. O retorno incessante da norma à processualidade jurídica tem como objetivo dinamizar o direito material para que ele possa ser criado, modificado, interpretado, aplicado e fiscalizado incessantemente pelos destinatários de uma sociedade que não pode mais ser legitimada pelo direito divino ou natural, que transcende ao direito humano. A teoria neo-institucionalista, então, sustenta que os direitos fundamentais da vida, da liberdade e da dignidade são direitos já discutidos e acertados no plano do devido processo constitucional, e somente possíveis de serem alterados pelo devido processo legislativo, e que a isonomia, a ampla defesa e o contraditório são direitos instituidores. Podemos dizer, então, que nem a teoria neo-institucionalista, nem a teoria discursiva do direito elegem a processualidade jurídica como elemento autossustentável. A moral e o direito se completam simultaneamente no modo de proceder pelo simples fato de a política deliberativa processual manter sua coesão interna com o mundo na vida. A processualidade jurídica, então, nas democracias, vai constituir instrumento de autonomia pública e privada, possibilitando através da isonomia ampla defesa e contraditório aos cidadãos modificar a sua posição material. Concluindo então essa videoaula, por fim, ao analisar todo o contexto, podemos concluir que a democracia não é algo acabado. Consiste na participação de todos. O seu exercício não se limita à participação do povo nas eleições. No Estado democrático de direito, a norma somente é legítima quando se oferece a fiscalização processual ampla e irrestrita. E através do contexto histórico, os estudos sobre o direito democrático e os direitos fundamentais foram sendo aprofundados. Com isso, podemos dizer que, para uma decisão jurisdicional, para que ela seja construída com democracia, não basta apenas possuir leis democráticas. É necessário que a norma em que a sentença é fundamentada seja fruto das inferências hermenêuticas dos destinatários da mesma. Não é possível haver normas no Estado democrático de direito sem que a sociedade participe, interferindo de maneira geral. A força do direito, o seu cumprimento e a integração da sociedade no direito democrático só foi possível a partir da inclusão social e a construção de decisões estatais, e que a isonomia, contraditório e ampla defesa são de grande importância no contexto,
pois possibilitam a participação e a responsabilidade individual na construção das decisões em uma sociedade mais democrática. Obrigada.